Imagina estar atrapado en un laberinto oscuro, donde los susurros siniestros resuenan en las paredes. O tal vez prefieras enfrentarte a lo desconocido entregando una pizza en una cabaña perdida en el bosque, donde algo terrible espera tu llegada. ¿Y qué tal aventurarte en las montañas, donde el silencio absoluto oculta secretos que podrían devorar tu alma? Hoy, te invito a explorar 3 historias aterradoras, donde los miedos más profundos cobran vida y las sombras se vuelven realidad. Prepárate, porque la oscuridad está a punto de engullirte. O encontro de Marisol com El Hombre Enigmático. Marisol sempre havia sonado com realizar viagem cruzeiro. Quando finalmente tuvo a oportunidade de embarcar-se em luxuoso barco que recorreria a costa do Pacífico mexicano, sentiu que estava a ponto de cumprir desejo de toda a vida. E o vasto e infinito oceano sempre la havia fascinado, passar dias navegando por águas tranquilas lhe parecia o escape perfeito de la monotonia de sua rotina diária. E o barco, lamado Sol Azteca, era gigante flotante com múltiplas cobertas, piscinas resplandecientes, restaurantes esquisitos e cassino deslumbrante. Desde o momento em que Marisol pôs pé a bordo, fui envolta por sentido de aventura e possibilidades infinitas. Cada detalhe do cruzeiro estava desenhado para oferecer luxo e relaxação, ela estava decidida a desfrutar cada segundo de la experiência. Sin embargo, algo estranho ocorreu desde o segundo dia de viagem. Mientras explorava a coberta superior, uma zona menos transitada por los demais passageiros, Marisol sentiu escalofrio repentino, como se uma brisa fria la hubiera atravessado. Ao mirar a seu alrededor, notou que o cielo estava despejado e o sol brilhava intensamente. Não havia razão aparente para sentir frio, lo que la deixou pouco intranquila. Foi então quando lo viu por primeira vez. Homem alto, de cabelo escuro e olhos profundos que pareciam guardar secretos antigos, estava apoiado em la barandila, mirando-la fijamente. Marisol tentou apartar la mirada, pero algo em la expressão de homem la mantuvo cautiva, como se seus olhos fueran imanes que la atraíam hacia lugar desconhecido e misterioso. El não sonrió, não saludou, ni hizo nenhum gesto de reconhecimento. Simplesmente permaneceu ali, observando-la com uma intensidade que hizo que o coração de Marisol latiera com força. Sentindo uma incomodidade crescente, decidiu alejar-se de ali e regressar às áreas mais concorridas do barco. Em los dias seguintes, Marisol notou ao homem em diferentes partes do barco. Nunca se acercava, nunca hablava com ela, pero sempre estava presente, em la periferia de sua visão, como uma sombra que la seguia donde quiera que fuera. Lo que ao princípio parecia uma simple coincidência começou a sentir-se deliberado, a inquietude de Marisol se transformou em temor palpável. Uma noite, decidida a escapar de essa sensação opressiva que la perseguia desde seu primeiro encontro com o homem, Marisol bajou a discoteca do barco, donde la música alta e las luzes destelantes prometiam distraer-la de seus pensamentos sombrios. Se mesclou com a multitude de passageiros, permitindo que la música la envolviera e alejasse los sentimentos perturbadores. Por momento, funcionou. Marisol logrou relaxar-se, olvidar ao homem enigmático e las sensações estranhas que provocava em ela. Pero, ao girar-se para pedir uma bebida em la barra, lo viu de novo. Estava ali, ao outro lado do salão, observando-la com a mesma mirada penetrante. E o medo la inundou. Como era possível que ele sempre supiera dónde encontrá-la? Por que ela seguia de essa maneira? Marisol não queria parecer paranoica, pero a incomodidade crescia com cada encontro. Sabia que necessitava sair de ali. Abandonou a discoteca apressuradamente, com o coração acelerado. E o barco estava em silêncio a essa hora de la noite, com a maioria de los passageiros descansando em seus camarotes. Marisol caminhou rapidamente por los pasillos vazios, sentindo-se mais sola e vulnerável que nunca. Ao legar finalmente a seu camarote, entrou rapidamente e cerrou la puerta com lave detrás de si. Suas manos temblavam mientras tentava acalmar sua respiração agitada. Estou a salvo aqui, se dijo em voz baixa, tratando de convencer-se a si mesma. Pero o silêncio do camarote, que antes lhe resultava reconfortante, agora se sentia opressivo. Marisol sentia que as paredes se cerravam a seu alrededor,
Y o sonido do mar golpeando o casco do barco sonava amenazante, como se algo siniestro se acercara. Entonces lo escuchó. Um sonido suave, quase imperceptível, proveniente de Urbano. Parecia o goteo de água, pero Marisol estava segura de haver cerrado bem todas las laves. Com el corazón em la garganta, se acercou a la puerta de Urbano, su mano temblorosa posando-se sobre la manilla. Lentamente, la giró y empujó la puerta. Urbano estava oscuro, pero em um instante em que incendiou la luz, lo viu. O homem enigmático estava ali, de pé frente ao espejo, mirando o reflejo de Marisol com essa mesma mirada profunda y amenazante. O terror que sentiu foi tão intenso que apenas podia respirar. Intentou gritar, pero nenhum sonido salió de sua boca. Suas pernas, antes firmes y seguras, agora pareciam de gelatina. Todo lo que deseava era huir, escapar de essa presença que la asfixiava. Pero, antes de que pudiera mover-se, o homem começou a caminhar hacia ela, com passos lentos y deliberados. Desesperada, Marisol finalmente logrou gritar. Um grito de puro terror que ressonou em el camarote y possivelmente em el pasillo. Pero o homem não se detuvo. Se acercou mais hasta que Marisol se viu obrigada a retroceder, chocando contra a parede detrás de ela. Entonces, como se a realidade se hubiera fragmentado em uma pesadilla, o homem desapareceu. Marisol quedou ali, jadeando, mirando a seu alrededor, intentando compreender lo que acabava de suceder. Urbano estava vazio. Não havia sinal de que alguém mais hubiera estado ali a parte de ela. Sin embargo, o medo que sentia era real, sabia que não havia sido uma ilusão, que esse homem, o lo que fuera, realmente la estava acosando. Que queria de ela? Por que ela perseguia? Marisol não podia encontrar respostas, só uma certeza, necessitava sair de esse barco, escapar de essa ameaça invisível. Em los dias seguintes, Marisol evitou as áreas comuns do barco, permanecendo o maior tempo possível em seu camarote. Pero a sensação de ser observada não la abandonava. Incluso dentro de la relativa seguridade de sua habitação, sentia que eu estava cerca, sempre ao acecho, esperando o momento oportuno para atacá-la de novo. La última noite do crucero, Marisol não pudo dormir. Permaneceu acostada em la cama, com a mirada fija em el techo, escuchando cada pequeno sonido a seu alrededor. Quando o relógio marcou as 3 horas de la madrugada, escuchou algo que la hizo estremecer-se hasta los huesos, 3 golpes lentos y rítmicos em la puerta de su camarote. Marisol se levantou lentamente, com a respiração entrecortada. Se acercou a la puerta com cautela, intentando ver quem estava ao outro lado através de la mirila. Pero não havia nadie. Solo o pasillo vazio y silencioso. Com el corazón latindo desbocado, retrocedió de la puerta, a hora segura de que la pesadilla estava a ponto de legar a seu clímax. Pero quando se dio la vuelta para volver a la cama, el estava ali. E o homem enigmático estava dentro de seu camarote, de pé a poucos metros de ela. Esta vez, Marisol não tentou gritar nem correr. Sabia que não havia escapatória. Simplesmente se quedou ali, mirando-lo, aceitando seu destino. Mientras él se acercava lentamente, lo último que viu foi essa sonrisa fria y sem vida estendendo-se por el rosto do homem, antes de que todo se desvaneciera em la oscuridade. Quando o barco atracou em el puerto la manana seguinte, Nadie viu a Marisol desembarcar. Seu camarote foi encontrado vazio, suas pertenencias intactas. Nadie pudo explicar lo que lhe havia sucedido. Para los demais passageiros, simplesmente desapareceu sem deixar rastro. O homem enigmático, quem que era que fuese, havia cumprido seu propósito. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. La pesadilla de Diego com el celular perdido. Diego estava convencido de que este viagem crucero seria o ponto culminante de sua vida.
se encontrava a bordo do Mar Esmeralda, uma embarcação colossal que navegaria por las águas turquesas do Caribe mexicano durante uma semana inteira. Diego, um jovem de 20 e tantos anos, havia planeado este viagem com meticulosidade, imaginando cada detalhe de las fiestas, excursiones y noches estreladas em la cubierta. Era o tipo de aventura que prometia recuerdos inolvidáveis. Em seu segundo dia de viagem, depois de um dia lleno de atividades, Diego decidiu dar o passeio por la cubierta superior, donde postos passageiros se aventuravam por la noche. Le gustaba la quietude de ese lugar, lejos de la música alta y las risas que resonavam em los bares y salones del barco. E o mar, oscuro e infinito, parecia sussurrar secretos antigos, y Diego desfrutava perdiendo-os em esos pensamentos. Mientras contemplava las olas rompiendo contra o casco del barco, algo estranho sucedió. Su celular, que estava seguro em o bolsillo de su pantalón, vibrou com uma fuerza inusual. Lo sacou rapidamente y viu que havia recebido mensagem. Sin embargo, não havia sinal de internet nem cobertura em essa parte do barco, algo que havia notado anteriormente. Intrigado, Diego desbloqueou o teléfono para ler a mensagem. Era de um número desconhecido, o contenido era breve pero inquietante e te estou observando. Diego mirou a seu alrededor, pero la cubierta estava deserta. Sentiu um escalofrio recorrer sua espalda. E a mensagem parecia uma broma de mau gosto, pero a quem poderia estar haciendo-la? Pensou em alguno de los amigos que havia conhecido a bordo, talvez alguém tentava assustá-lo. Rió nerviosamente, guardou o celular em o bolsillo y decidiu que era hora de regressar ao salão principal. Quando estava a ponto de sair de la cubierta, o celular vibrou de novo. Outro mensagem de o mesmo número. No tiene sentido esconder-te, Diego. O medo começou a apoderar-se de él. Como sabia essa persona su nombre? Mirou a seu alrededor uma vez mais, intentando encontrar algum indício de que não estava solo. Pero la cubierta seguia vazia, solo acompanhada por el sonido constante do mar. Diego não queria parecer paranoico, pero a situação se volvia cada vez mais estranha. Bajou rapidamente las escaleras hacia o salão principal, donde o sonido de la música y o murmúrio de las voces ofereciam refúgio para seus pensamentos inquietos. Tratou de convencer-se de que era solo uma coincidência, que talvez alguém havia obtenido seu número y estava bromeando. Sin embargo, mientras caminhava por el salão lleno de gente, seu celular vibrou uma vez mais. Esta vez, o mensagem era mais largo, e estou mais cerca de lo que imaginas. Crees que puedes escapar de mim? La sangre de Diego se helou. Mirou a seu alrededor, a hora mais preocupado que nunca. Cada rosto desconhecido que passava junto a ele lhe provocava uma nova ola de pânico. Quem estava haciendo esto? Quem lo estava seguindo? Diego não podia pensar em nadie que lhe deseara mal, especialmente em um lugar tão lejos de seu hogar. Decidido a poner fim à situação, intentou amar ao número, pero não havia sinal. La frustração crescia dentro de él. Como alguém podia enviar-lhe mensagem sem cobertura? Não tinha sentido, a menos que não fuera uma persona comum. Diego não era do tipo supersticioso, pero as histórias que havia escuchado sobre o barco começaram a resurgir em sua mente. E o Mar Esmeralda era famoso no solo por sua grandeza, sino também por suas leyendas oscuras. Havia ouído hablar de passageiros que desapareciam sem deixar rastro, de camarotes que pareciam estar embrujados por vocês y sussurros. Nunca lhes havia prestado muita atenção a essas histórias, pero agora, com estes mensagens estranhos, começou a perguntar-se se havia algo de verdade em elas. Decidiu que necessitava sair de la multitude y pensar com claridade. Se dirigiu a seu camarote, cerrou a porta com lave e tentou relaxar-se. Talvez, se ignorava los mensagens, todo se detendria. Sin embargo, apenas se sentou em la cama, e o celular vibrou de novo. E estou aqui, Diego. Abre la puerta. Seu coração começou a latir com força. Sabia que não havia nadie afuera. Intentou não sucumbir ao medo, pero cada fibra de seu ser lhe gritava que não abriera essa puerta.
Finalmente, reuniu o valor para mirar por la mirila, pero o basilo estava vazio. Respirou hondo, tratando de controlar o pânico cresciente. Estava seguro ali dentro, ou ao menos isso pensava. Pero ao girar-se para volver à cama, o celular vibrou novamente. Quasi não tuve o coragem de mirar, pero lo hizo. De verdade crees que una puerta puede detener-me? Diego sentiu que a habitação começava a girar a seu alrededor. Estava perdendo o controle. O sonido do mar golpeando o casco, que antes era reconfortante, agora parecia uma ameaça constante, como se algo estivesse a ponto de invadir seu camarote. O aire se sentia pesado, difícil de respirar. Y começou a sentir-se claustrofóbico em esse espaço que de repente parecia murcho mais pequeno. Arrojou o celular sobre a cama. Y começou a caminhar por o camarote, tratando de encontrar uma explicação racional para todo esto. Talvez estava alucinando, talvez era algum tipo de broma pesada. Pero não importava quanto intentara convencer-se, los mensagens seguiam legando, cada um mais perturbador que o anterior. Não puedes escapar de mim, Diego. E estou em todas partes. Mira por la ventana. Com as manos temblorosas, Diego se acercou à ventana de seu camarote, pero la oscuridade exterior não lhe permitia ver mais que seu próprio reflejo em o vidrio. Permaneceu ali um momento, observando seu rosto pálido y sudoroso, hasta que algo se movió em o reflejo. Detrás de él, la figura de uma mulher alta y sombria apareció. Diego se girou instantaneamente, pero não havia nadie ali. Solo o vacío de la habitación. Corrió hacia la puerta, la desbloqueou y salió correndo por o pasillo, o terror agora controlando-lo por completo. Não sabia dónde va, solo sabia que necessitava sair de ali. Quando legou a la cubierta, o aire fresco de la noche lo golpeou como uma bofetada, pero o alívio foi temporal. O barco parecia deserto, o sonido distante de la fiesta em la proa apenas legava hasta ali. Diego estava solo. Solo com aquilo que lo perseguia. Mirou a seu alrededor, buscando alguma salida, alguma forma de escapar de essa pesadilla. Pero donde quiera que mirava, sentia que estava sendo observado, que essa presença siniestra se acercava mais mais com cada segundo que passava. O celular vibrou novamente, Y contra su mejor juicio, Diego mirou a pantalla. E aí estou aqui. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo empujou com força. Diego caiu, golpeando sua cabeça contra o metal frio de la cubierta. Sua visão começou a escurecer-se, o sonido do mar y o viento mesclando-os em uma cacofonia que parecia burlar-se de sua desesperação. Com as últimas fuerzas que lhe quedava, tentou levantar-se, pero um peso invisível sobre seus ombros lo mantinha pegado ao suelo. Uma sombra se acercava a ele, y aunque Diego queria gritar, sua voz não saía. Uma última vibração do celular ressonou, uma última mensagem que nunca tendria a oportunidade de ler. A la manana seguinte, los miembros de la tripulação encontraram o celular de Diego em la cubierta, aún encendido, pero sem rastro de su dueño. Sua desaparição se registrou como outro mistério sem resolver em los análises do Mar Esmeralda. E o celular, sin embargo, permaneceu intacto, y los mensagens enigmáticos continuaram legando, a hora para qualquer que se atreviera a encender-lo novamente. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. La prueba del cantinero em el crucero. O Estrela del Caribe era conhecido como um de los cruceros mais lujosos que surcava as águas do Golfo de México. Suas cubiertas brilhavam com opulência, y los passageiros eram recebidos com lo mejor em termos de comodidade y entretenimento. Para Miguel, sin embargo, aquele barco não era mais que outro lugar de trabalho, donde servia cócteles y escuchava as histórias de turistas adinerados. Miguel trabalhava como cantinero desde hacía casi uma década, nos últimos 3 anos em cruceros.
Havia visto de todo, e fiestas animadas que duravam toda a noite, romances de vacaciones que nos sobreviviam ao final do viagem, e incluso alguns passageiros que não suportavam a prisão do mar Y perdiam a razão antes de chegar a Puerto. Sin embargo, él sempre mantinha uma atitude firme y discreta, servindo bebidas com uma sonrisa y evitando involucrar-se demasiado em los dramas ajenos. Essa noite, o bar estava particularmente leno. E o clima tropical y las luzes centelleantes lhe davam um aire festivo ao lugar, y Miguel apenas podia seguir o ritmo de los pedidos que legava de todas as direções. Hombres de mediana edad riam a carcajadas, mulheres com vestidos extravagantes bailavam ao som de la música em vivo, el seguia em seu frenético ritmo, llenando vasos y mesclando cócteles como se fuera uma máquina. Todo parecia normal, hasta que homem apareció em la barra. Era diferente a los demais, no sonreía, no estava acompanhado, y sua mirada tinha uma profundidade que hizo que Miguel sentiera um escalofrio. E o homem vestia de negro, um contraste lamativo com los colores vibrantes a seu alrededor, y tinha um semblante sério, quase sombrio. Ron, por favor, disse o homem, sua voz baixa y firme. Miguel asintió com a cabeça y tomou uma botella de ron de la estanteria, servindo uma generosa quantidade. Ao entregárselo, notou que o homem não lo mirava a él, sino ao espejo detrás de la barra, donde o reflejo de los outros passageiros bailando y riendo parecia ser seu único ponto de interesse. Está bem? Miguel se sentiu obrigado a romper o incômodo silêncio. E o homem esbozou uma leve sonrisa, pero no de uma maneira que transmitiera felicidade. Sí, solo estou desfrutando la vista. Miguel não supo como responder a eso, assim que volvió a seu trabalho, tratando de ignorar o escalofrio que recorria a sua espalda. E o homem se quedou ali por bom rato, sem dizer nada mais, solo observando a los demais através do espejo, mientras tomava su ron lentamente. Com cada trago, parecia mais imerso em seus próprios pensamentos, como se estuviera planeando algo. Finalmente, después de lo que pareció uma eternidade, o homem terminou sua bebida, deixou um bilhete doblado em um mostrador y se levantou. Miguel lo observou mientras desaparecia entre la multitud, aliviado de ver-lo ir-se, pero a incômodo por sua presença. Quando fui a recolher o bilhete, Miguel notou algo estranho. Estava completamente seco, apesar de que o mostrador estava mojado, leno de salpicaduras de bebida. Mais estranho, o bilhete estava helado ao tacto, como se hubiera sido guardado em um congelador. Tratou de apartar las sensações perturbadoras, pero aquela noite parecia não querer deixá-lo em paz. Mais tarde, quando o bar finalmente começou a vaciar-se, Miguel aproveitou a calma para limpiar o mostrador. O silêncio después do bulicio ensordecedor era quase opressivo, y estava ansioso por terminar seu turno y descansar. Fui entonces quando escuchou sonido de passos detrás de él. Se girou rapidamente, esperando ver a passageiro rezagado a um de seus companheiros, pero não havia nadie ali. E o área estava vazia. Miguel frunciou o seno, sentindo seu coração latir mais rápido. Talvez solo era o ruído de algo caindo em outro bar o salão do barco. Pero entonces, o sonido volvió. Passos, lentos y deliberados, como se alguém caminhara hacia él. Miguel mirou a seu alrededor, tratando de localizar la fuente do sonido, pero parecia venir de todas partes. Sudor frio começou a formar-se em sua frente. O sonido se detuvo abruptamente, y por momento, todo volvió à normalidade. Miguel respirou hondo, tratando de calmar-se. Quizás solo estava cansado. Después de todo, havia trabalhado durante horas sem descanso. Decidiu que era hora de cerrar o bar y salir de ali. Tomou suas coisas y se dirigiu à puerta, pero antes de chegar, as luzes começaram a parpadear. E o ambiente, que antes parecia tão acolhedor, agora parecia hostil. Las sombras se estendiam por el suelo, bailando de maneira irregular com cada parpadeio de las luzes. Miguel se sentiu observado, como se algo lo acechara em las sombras, esperando o momento oportuno para atacar. Intentou acelerar o passo, pero de repente, o suelo pareció ceder baixo seus pés. E o mundo a seu alrededor girou,
Y caiu ao suelo, golpeando-se la cabeça com força. Aturdido, mirou a su alrededor, tratando de entender lo que havia passado, pero su visión estava borrosa. Escuchou los passos de nuevo, mais cerca hora, pero no pudo mover-se. Uma sombra se acercava a él, aunque Miguel queria gritar, sua voz não salia. La figura que se acercava emergió de las sombras, Miguel reconheceu ao homem de negro de la barra. La sonrisa que antes solo era desconcertante, agora parecia cargada de intenções siniestras. Miguel intentou arrastrar-se, pero estava paralisado por el miedo. E o homem se agachou a seu lado, seus olhos reflejando la luz intermitente del bar. No deverias haber-me notado, disse o homem, sua voz tão fria como o tacto del bilhete que havia deixado. Agora estamos conectados. Eu nunca deixo mis conexiones sem terminar. Com essas palavras, o homem desapareceu em la oscuridade, o bar se volvió a quedar em silêncio. Miguel, a aturdido herido, intentou levantar-se, pero suas piernas não lhe respondiam. E o miedo lo havia deixado impotente. Se dio cuenta entonces de que não estava solo. Las sombras a seu alrededor começaram a mover-se, formando figuras indistintas que pareciam sussurrar seu nome. Miguel sabia que tinha que sair de ali, pero não podia mover-se. Las figuras se acercavam cada vez mais. Sentiu na mano fria tocar seu ombro. E o tacto era gélido, como la muerte. Uma voz sussurrou em seu ouído: serás uno de nós outros. Com um esforço supremo, Miguel logrou levantar-se, tambaleando-se hasta la puerta. Quando finalmente la abrió, salió ao pasillo, las luces del barco estavam normales. El sonido distante de las fiestas volvió a llenar el aire. Pero él sabia que algo havia cambiado. Se sentia diferente, como se algo se hubiera apoderado de él por dentro. Em los dias que seguiram, Miguel tratou de ignorar los incidentes de esa noche, pero las coisas solo empeoraram. Empezou a ver ao homem de negro em todas partes, em los reflejos de los espejos, em las sombras de los pasillos, incluso em los rostros de los pasajeros a los que servia. Las risas las conversaciones de las personas a su alrededor se volvieron distantes, como se estuviera atrapado em uma burbuja de aislamiento. Uma noche, mientras limpiava el bar, Miguel encontrou outro bilhete sobre o mostrador. Novamente, estava seco y frio, como o anterior. Esta vez, ao tomá-lo, escalofrio recorreu à sua espalda. Havia algo escrito em él, mensagem curto pero claro, e não puedes escapar. Miguel sabia que estava condenado. Não importava donde fuera, o homem de negro lo seguiria. A hora era parte do barco, alma perdida em las profundidades do oceano, destinada a vagar por los pasillos bares, sempre servindo, sempre observando, pero nunca encontrando paz. Essa noche, desapareceu. Quando o equipo legou por la manana para abrir o bar, encontraram todo em perfeito ordem, exceto por um único bilhete doblado sobre o mostrador. Nadie volvió a ver a Miguel, pero algunos dizem que, em noites silenciosas, é possível escuchar o sonido de vasos sendo acomodados, de uma botella sendo aberta, a veces, hasta o sussurro de uma voz atormentada que nunca encontra descanso. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.